Deixamos uma oração de Natal no YouTube. Essa oração, quem não ouviu, ouça. É uma oração feita pelo benfeitor da nossa casa, o Reinaldo. Tá bonita, bem completa. Lição de hoje. A lição é de número 125. Filhos e servos. No Evangelho de João, Jesus disse assim, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35. Jesus disse assim: Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então nós buscamos aqui esse capítulo, e ele, na verdade, esse versículo de João, capítulo 8, versículo 35, ele começa no capítulo de João, capítulo 8, versículo 31. O título é Jesus e Abraão. E então aqui está, nós vamos ler um pouquinho para que a gente entenda o contexto histórico. Dizia Jesus, então, aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como tu dizes que sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: Amém. Amém vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E aí então vem o versículo que nós vamos estudar hoje. Vamos ver, 8:35, isso mesmo. O escravo ou servo não permanece, o escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois descendência de Abraão, mas buscais me matar, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo das coisas que vi junto do Pai, mas vós, no entanto, fazeis as coisas que eu viste do vosso Pai. E aí ele vai continuando. Essa passagem é muito importante, porque Jesus está conversando com os homens ali, os seguidores, a parte que não acreditavam nele e que foram ali para matá-lo. Então ele estava travando um diálogo com estes homens e já explicando aos que ali seguiam o que estava acontecendo. Então o versículo nosso, do capítulo de João, o versículo nosso é o 35. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Aqui Jesus vai distinguir, servo aqui é escravo, né? Servo, a palavra servo dos filhos, vai fazer uma comparação. E nós também nessa reflexão vamos saber se nós hoje somos servos ou somos filhos, né? Para a gente entender o convite do Cristo. Emmanuel diz assim: na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação de Deus. O trabalho ativo é incessante. O desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que estes ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita
a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas susceptíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmo, porque, como servidores, aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Então aqui nós vamos compreender esse conceito claro que da própria boca do Cristo ele quis nos deixar um legado de ensinamento. Existe o seguidor e existe o filho. Quando a gente diz todos nós somos filhos de Deus, na verdade seremos filhos de Deus, mas ainda não somos. Somos criaturas criadas por Deus. É diferente, porque a criatura, ela tendo livre-arbítrio, ela pode se tornar, se ela quiser, ela pode se tornar filha de Deus, né? Mas, se não, ela pode ficar somente como servo, ou nem isso, tornar-se um revoltado, um inimigo de Deus. Vamos entender. Jesus fala que o servo não fica para sempre na casa, mas fala que o filho fica para sempre. Essa é a colocação do Cristo. Na sua exemplificação, vamos entender agora a leitura, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus, né? Ou seja, não é todos que têm esse título. O trabalho ativo e incessante, ele vai mostrar como nós vamos conseguir esse título. Primeiro, trabalho ativo e incessante. Aqui é importante porque muitas vezes nós até iniciamos trabalhos bons. Quando eu falo aqui trabalhar para o bem, eu quero deixar claro que ele tem duas conotações. Trabalhar para os outros, para o bem dos outros, nós chamamos então de caridade, e trabalhar para bem de si próprio, sua própria evolução. Eu estou querendo deixar mais claro agora que quem está acompanhando nossas palestras na sexta-feira, foi colocado um conceito muito importante sobre obra, merecimento, obra adquire merecimento, evolução é fruto. Os frutos da evolução é a virtude, certo? Então, olha só, vamos entender claro isso. Quando eu falar aqui, fazer o bem, seguir o Cristo, eu não estou falando que eu tenho que fazer caridade para os outros. Eu estou falando também, somente isso. Eu estou falando também caridade para comigo, cuidando da minha própria evolução, como foi falado na palestra. Não adianta eu trabalhar de sol a sol, todos os dias, sem parar, servindo pessoas, ajudando pessoas, numa obra faraônica. Quando eu morrer, ninguém me conhece do outro lado. Por quê? Porque se eu não evoluir, se eu não aprendi, aplicar, viver os ensinamentos do Cristo em minha vida, eu posso ter salvado o mundo, mas perdi a minha própria alma. Então, são coisas diferentes, eu não posso perder o foco delas. Inclusive, essa lição veio para voltar a nós falarmos num assunto interessante, né? Porque o que nós estamos muito vendo as pessoas é esse gás para servir aos outros, mas pouquíssimo gás para a sua própria evolução, reforma íntima, né? Então, e aí muitos passam do outro lado e dizem que foram enganados pelas religiões, porque passaram anos e anos servindo aos outros. Por exemplo, padre, pastores, bispos, médiuns, trabalhadores de centro espírita, trabalhadores de terreiro, tá todo mundo ajudando, morre e chega do outro lado, vai para um umbral.
do mesmo jeito que todo mundo. E aí ele fala, poxa, mas eu ajudei o fulano tá bem, não veio para o umbral, eu que ajudei, estou no umbral. Tem justiça? Tem. A sua ajuda que você deu ele evoluiu. Ele evoluiu. Você não evoluiu. Teu orgulho, teu ego, tua vaidade, você achou que fazer isso já é muito. Mas na verdade você não se tornou uma pessoa mais nervosa, não perdoou, não é uma pessoa mais temente, mais amoroso a Deus, não serve mais a si mesmo, não estuda, não pratica. Compreenderam? Tá? Nessa colocação é muito claro. Agora, com essa visão que eu estou dando aqui, mas na palestra vai falar muitos exemplos, né? E vai citar vários textos da Bíblia onde esclarece isso que eu estou falando. Vai calçar essas palavras. Agora, entramos numa parte que Jesus já está separando o servo do filho. E por quê? Porque um filho, uma criatura criada por Deus, para se tornar um filho de Deus, ele tem que ter um trabalho ativo. O trabalho não é somente caridade aos outros, mas é a si próprio. Trabalho ativo. Não pare de fazer reforma íntima nunca. Você pode um dia parar de ajudar os outros. Pode. Sei lá, você ficou doente, foi morar num sítio, numa fazenda muito longe da cidade, está num país onde você ainda nem fala a língua, então não consegue nem andar ali. Enfim, uma série de coisas impedem você de ter acesso às pessoas e ajudá-las. Tudo bem, mas nunca pare de fazer reforma íntima, nem uma cama. Você foi parar no fundo de uma cama, o tempo que você estiver consciente, continue trabalhando a reforma íntima, porque o que conta do outro lado é a tua evolução, teus frutos. As obras, as pessoas às vezes esquecem, mas ajuda os outros, né? E te dá merecimentos. Mas o mais importante é a tua evolução. Tá bom? Então, trabalho ativo, não pare de trabalhar. E incessante, não descanse. Não existe férias de reforma íntima, não existe, tá? Existe férias de caridade, sei lá, eu sou uma pessoa que distribuo cesta básica para um monte de pessoas. Ah, mas nesse período agora vou parar 30 dias de fazer essa distribuição. Ótimo, mas parar sua reforma íntima, parar de se analisar se você está se tornando uma pessoa mais calma, mais tranquila, se você está conseguindo perdoar as pessoas que lhe feriram, lhe machucaram, se você não está machucando as pessoas, ferindo as pessoas, se você está construindo mais amigos, né? Se você está conseguindo estudar mais, aprender mais, fazer projeto espiritual seu de evolução, enfim, nunca pare de crescer como espírito. Muito bem. O desprendimento dos interesses inferiores do mundo. Eu acho que é o mais difícil. Existe em nós misturamos muito o interesse com necessidade. A necessidade é aquilo que eu não vivo sem. Eu preciso do mínimo. Já o interesse, bom, aí já tem outras coisas que muitas vezes não é ligada ao espírito, mas aos seus próprios defeitos, às suas má tendências, tá bom? Então ele está falando desprendimento dos interesses, principalmente inferiores do mundo. Eu começo a ir trocando muita coisa. Antigamente eu tinha hábitos, né? Muito normal não é comum, mas muito normal. Eu ficava até tarde na rua, bebia, às vezes fumava, falava um monte de coisa que não significa nada para ninguém, e não evolui, não trocava ideia, não tinha papo mais consistente, né? Que a coisa mais gostosa que tem é você encontrar com pessoas que cada vez que você encontra com uma pessoa, você sai dali refletindo porque aprendeu algo, ouviu algo interessante ou diferente. Não é assim? A gente
Quem acompanhava aquele Jô Soares, aquele programa Jô Soares, logo lá no começo, que ele fazia entrevistas com as pessoas. E vinha grandes personalidades e a gente ficava assim fascinado de ver como as pessoas que têm um QI elevado, um grau de inteligência, eles têm sempre a tendência a levar os assuntos para um campo mais sério, mais verdadeiro, mais real da vida, né? É natural da pessoa. E nós adoramos isso, porque aquele programa foi um sucesso. Mas isso na época que a humanidade ainda era mais madura, porque hoje o sucesso da televisão, cada vez se fala menos, se conversa menos, cada vez é mais complicado, né? Bom, nós adoramos pessoas inteligentes, gostamos de bater papos sérios, elevados, conceitos, dividimos opiniões, é isso. Então ele está dizendo, desprendimento dos interesses inferiores do mundo. Vamos elevar os nossos interesses, buscar uma leitura edificante, buscar um programa de televisão edificante, buscar na internet coisas edificantes, ter assuntos bons para debater, passar adiante. Muitas vezes, hoje ficou muito fácil, né? Eu gosto de um vídeo, por exemplo, eu gosto do vídeo, acho o vídeo, nossa, muito bom, me ensinou muita coisa. Ao invés de eu compreender, meditar, refletir sobre o vídeo, para discutir com alguém, a tecnologia faz essas coisas que a gente cai na armadilha. Eu pego e mando o vídeo para a pessoa. Ora, aí teve uma época que eu recebi um monte de vídeos, né? Um monte de vídeos. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. Olha, gente, é legal, mas é gostoso bater um papo, né? Olha, eu vi um vídeo assim, assim, assim. Ou então, veja o vídeo, mas quando eu te encontrar eu quero debater esse vídeo. Aí é legal. Mas não passou o vídeo, pronto. E aí a gente não conversa mais. Porque eu não sei se o outro ouviu, viu, e eu não sei se o que eu entendi também tá legal. E de repente ele entendeu de uma maneira maior, menor, a gente vai... É de gostoso. A gente nunca vai trocar o WhatsApp por uma conversa frente a frente mesmo, tá? Eu, pelo menos, sou contra. Eu adoro a tecnologia, mas não troco. Então, coisas mais elevadas, músicas mais elevadas. Há uns 25 anos atrás, Reinaldo falava das músicas e foi um choque, né? Porque naquela época estava saindo ainda aquelas músicas, não era nem 25 anos, 30 anos atrás, começou a sair aquelas músicas sem letras. E aí houve uma advertência da espiritualidade falando sobre o ouvir músicas, né, que não são construtivas de pensamento, edificante, que nos fortalece, e tomar muito cuidado com aquelas que a melodia são cativantes se eu não conheço a letra, porque de repente eu acabo me permitindo conviver com pensamentos que não são partes da minha vida e daqui a pouco eu já estou num modo habitual da minha vida. Eu falo isso muito para os jovens, né? Quando, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um mundo onde eles estão tentando destruir a família. E para destruir a família eles estão investindo muito em coisas eróticas, de palco, em arte eróticas, e criando a ideia, inúmera ideia da desconfiguração. Eu não quero entrar muito no termo aqui para não criar uma polêmica, mas a desconstrução de tudo que você vê na nossa sociedade está sendo trabalhado. Tudo que quem veio de uma época mais passada e um pouquinho mais atrasado como eu, o mundo tinha as coisas tinham o seu lugar. Hoje em dia nada mais, entendeu? Nada mais pode, tá? Porque tudo foi desconstruído, foi mexido. Então hoje as coisas são muito complicadas. Os nossos jovens então assistem, veem, ouvem músicas que não são edificantes. Ao mesmo tempo que às vezes a gente vê uma geração
também, de pessoas mais idosas ouvindo aquelas músicas. Eu falo assim, isso não é música, isso é lamentação orquestrada. Qualquer traição que tinha, uma pessoa passava no Brasil, já pegava 2 cornos e eles formavam uma dupla. E vamos tocar uma música sertaneja aí, na dor do nosso sentimento. E aquilo ali tocava, chega final de semana, um ou outro tá ouvindo aquilo ali. E é isso que nós estamos falando. Vamos ver algo mais interessante, tanto na música, elevar a nossa música, né? A internet hoje está, existe possibilidade de fazer jogos, né? Que provocam exercícios de memória, exercícios de raciocínio lógico, caça-palavras, uma série de coisas. Na minha época a gente até comprava essas revistinhas de caça-palavra, monta frase, assim, davam uma pergunta, você tinha que descobrir uma palavra com tantas letras. Isso ajudava muito a memória. Mas ao mesmo tempo começaram a se criar agora jogos que o jovem começa matando, roubando, indo para os locais da Terceira Guerra Mundial, de Hitler, os locais onde havia da Segunda Guerra Mundial, os lugares onde fazia os laboratórios de experiência científica, os monstros. Então, é horrível você ver esses jogos. Isso está entrando no mundo dos nossos jovens. É isso que ele está falando. Não é algo superior. Não são interesses elevados. É importante nós compreendermos que de todos os reinos aqui na Terra, o reino nominal é o reino mais evoluído. Se nós entendermos isso, nós vamos nos valorizar muito. Você vai começar a se valorizar a tal ponto que você vai pensar sempre assim: eu acho que Deus não me fez para ouvir uma música dessa, né? Eu acho que eu não tenho inteligência para jogar um jogo desse, né? Pelo amor de Deus, eu não estou vivo, eu não reencarnei para ver uma novela dessa, um programa desse. Eu começo a ter escolhas. Vou tendo escolhas, tá certo? Escolhas na qual eu me sinto mais valorizado. Meu tempo tem valor. Afinal, a conta que eu pago no mundo terreno para cuidar do meu corpo, ter um lugar onde moro, trabalho duro, não é barato. Se eu desperdiço com qualquer coisa, aí é eu que não estou sendo muito inteligente, porque eu estou pagando um alto preço, um preço muito caro para estar aqui na Terra, desperdiçando, jogando meu tempo à toa. E eu falo, será que Deus me criou para isso? Não tem sentido. Exatamente. Então, interesses superiores do mundo. Mais uma. A perfeita submissão aos desígnios divinos. Isso é muito difícil, porque todos nós temos um ego muito forte. E a nossa luta é titânica. A gente sempre fica dividido. O que eu quero fazer com o que Deus quer que eu faça da minha vida. Compreenderam? Essa divisão é uma luta titânica, desde quando a gente nasce. Principalmente se eu estou nas características de servo. Por isso ele falou aqui, ainda não sou um filho, eu sou um servo. Ou talvez um seguidor, ou talvez um revoltado, né? Bom, mas eu estou aqui, um espectador. Então é uma luta titânica, porque eu quero fazer determinadas coisas, eu gosto de fazer determinadas coisas, todo mundo faz, é normal, tá certo? É comum, mas não é normal, é comum todo mundo fazer isso, e eu fico dividido porque está errado. O que é errado? Parece que tem até alguma coisa que diz certo e errado, né? Não. O que é errado em fazer algo que eu gostaria, mas que alguns dizem está errado? Por que está errado? Porque contraria a lei de Deus. Alguns vão dizer assim, porque está contrária à lei de Deus. Mas aonde está escrito isso? Não pode jogar videogame na Bíblia. Não tem.
Não pode beber na Bíblia. Não pode fumar na Bíblia. Não pode usar droga, nem existir na Bíblia. Não tem. E por que estão falando que está errado? A lei diz que nós viemos nesse mundo para evoluir, crescer, desenvolver, progredir. Qualquer coisa que impeça isso é errado. Compreenderam? É isso. Então, não está escrito em nenhum lugar que isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não, não está não. E quem disser que está enganado. Eu só tenho que sempre raciocinar. Se eu perco o meu tempo, por exemplo, vamos supor que eu vou... sabe uma coisa, eu vou dormir 3 dias sem acordar. Eu posso fazer isso, Guto? Pode. Onde está escrito na Bíblia aí que eu não posso dormir 3 dias? Não tem. Então por que está errado? Porque você pegou 3 dias terrenos e não evoluiu, não cresceu, não progrediu, não caminhou. Só isso. Não é errado com os outros, é errado com você. Você está matando o seu tempo. Muito precioso, porque esses 3 dias você nunca mais vai recuperar. E talvez vai se lamentar por muitos anos. Muitos. Eu conheço pessoas, espíritos, que ao desencarnarem, compareceram em reuniões mediúnicas e tudo que ele queria, implorava, chorava, era ter 1 minuto incorporado em um médium para falar com a pessoa que ele ama na Terra. Pensa, hoje, quando alguém fala para você, o que é 1 minuto? 1 minuto não é nada. O que é 1 minuto hoje, 1 minuto outro? Pois é, uma multidão de espíritos estão implorando por 1 minuto. Eles gostariam de ter 1 minuto de aparecer para aquela pessoa e dizer, poder despedir dela, porque ele não pôde despedir. Falar para ela, me perdoe, eu errei, eu te amo. 1 minuto só para dizer isso, eu te amo, eu nunca te falei, desculpa. Não tem. Nesse ponto. E aí a gente vai ver, meu Deus, como 1 minuto é algo tão importante que pode mudar o destino de um espírito. Não é pouco. Tá certo? Só quem precisa desse 1 minuto sabe o quanto é 1 minuto. Muitas vezes nós não valorizamos o nosso tempo. Desperdiçamos mesmo, jogamos mesmo. É como se sempre houvesse o amanhã. O problema é que sempre a morte pega esses antes do amanhã. E sempre são esses que não valorizam o seu tempo, é que passam a vir depois que morrem, implorar por um tempo que ele tanto desvalorizou na vida dele. Tá certo? Então é isso que nós estamos falando. Não tem ninguém perseguindo, não tem um olho de Deus vigiando a vida de um por um, punindo, castigando, não tem. O problema é que tudo que você fizer, toda a escolha do caminho que você fizer, todos os seus pensamentos, atitudes, sentimentos, palavras que não contribuem com a tua evolução, você está perdendo tempo. Só para você, não é para ninguém. É isso. Então, aí entra a perfeita submissão aos desígnios divinos, porque é essa aí, ó. Deus espera de mim uma evolução, um progresso, uma caminhada. A vida na Terra é uma chance de aprendizado. Tudo que existe são experiências para que eu cresça e aprendo. Mas o meu ego entende diferente. Ele entende que eu sou mais esperto, mais inteligente, mais bonito, e eu sei aproveitar melhor do meu jeito e não tenho que ficar seguindo as leis de Deus. Deixa Deus com o dia que eu precisar. Alguns falam assim, Guto, eu entendo muito bem sobre Deus, essas coisas, mas eu ainda não preciso, graças a Deus, na minha vida mando eu, não Deus. Então, não é a perfeita submissão aos desígnios de Deus. Continuando.
constituiriam traços fundamentais de suas lições na Terra. Então, com essa obediência, eu serviria a Deus. Olha, servir a Deus é ter uma consonância com Ele. Então, é sempre consultar a Deus antes de fazer algo na minha vida. Muitos dizem assim: eu não ando na minha vida, quem manda na minha vida é Deus. É que fazer a vontade de Deus na sua vida é o melhor para você. Fazer aquilo que você quer, às vezes não é melhor para você. Geralmente não é. É mais ligado ao ego. Tá certo? Então vamos entender assim. Imagina que tem um pai adulto, maduro, responsável, experiente. Aí ele tem um filho. E esse filho, ele não sabe nada, ele veio aprender tudo, ele esqueceu das outras reencarnações. Então ele não tem experiência, não tem nada. Um pai diz assim: se você seguir a minha vontade por um tempo, porque passado de um tempo já é controle, domínio. Por um tempo, você vai aprender muito mais. Por quê? Você vai queimar etapas com aquilo que você vai tentar fazer e não vai te adiantar em nada. Mas, se você me obedecer, eu acredito que nós vamos caminhar melhor. Porém, para você me obedecer, você vai ter que renunciar à sua vontade. Aí é que entra o problema, né? O filho vai falar assim: mas eu tô com vontade de brincar agora, papai. Essa é a sua vontade, de brincar agora. Mas, antes de você brincar com este brinquedo, o certo, meu filho, era você guardar todos os outros brinquedos que estão jogados, espalhados, porque assim você aprende a organizar o seu espaço. Olha só, é um trabalho, é uma atividade que ele vai ter que fazer para desenvolver um aprendizado que vai servir para a vida inteira dele. O pai experiente entende isso quando passa para o filho. O filho diz: que coisa horrível, chata, insuportável, deixa os brinquedos aí, eu quero brincar com esse. Se ele obedecer o pai, ele vai aprendendo, ele vai aprender muito mais rápido, porque o tempo que ele passou brincando, o pai vai sair do quarto, vai deixar ele ali tranquilo, porque ele não quer guardar os brinquedos. Tudo bem, não vai bater, não vai espancar, vai sair do quarto, ele vai brincar o dia inteiro, e o quarto tudo espalhado de brinquedo. Perdeu um dia. Compreenderam? Na evolução de ter aprendido. Aí ele fala: mas amanhã eu vou atrás do papai e ele me ensina aquilo que ele havia falado. Eu nem prestei atenção porque eu queria brincar. Quando ele vai lá no quarto do papai, a mamãe está chorando, o papai partiu. Então ele não teve a oportunidade de aprender. Ou, quando ele dormir e ele acorda, ele já não pertence mais ao mundo físico, ele está no plano espiritual e também não aprendeu a organizar as coisas dele, não aprendeu, ou seja, perdeu a oportunidade. É isso que nós estamos falando aqui. Então, de construir traços fundamentais de lições na Terra. Continuando, muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, perfeito, né? Bonito, valioso, porque adamantino é diamantes, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Podem. Olha só o que o cara, uma pessoa já é, um espírito já é. Notável pela bondade, é uma pessoa boa, acima do normal. Pelo caráter adamantino, são sacerdotes dignos e crentes e sinceros, e poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas, aí ele diz assim: o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Ele convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que eles ficam para sempre na casa. É mais ou menos um pouco daquela palestra que nós, sexta passada, sexta retrasada, porque a palestra foi composta de uma e duas.
É muito longo o título, né? Então foi 2 palestras para a gente conseguir terminar o assunto. E aí nos disse assim, ó: o que você quer? Eu queria que você respondesse a você. Pode responder aqui nos comentários para mim. Você quer evoluir ou você quer ter a próxima vida sua na Terra melhorzinha que essa? Responda para você mesmo. Qual é a sua relação com Deus e com a religião? Você está buscando na sua relação com Deus ter uma vida na próxima reencarnação melhorzinha que essas? Resolver alguns probleminhas nessa terra? Ou sua relação com Deus é evoluir e nem sequer mais retornar ao planeta Terra? Isso é uma pergunta para você responder para mim. Mas não esqueça de ver na palestra lá, tá? E aqui a pergunta é: Jesus fala, a pergunta que eu faço: você quer ser um servo do Senhor ou você quer ser filho do Altíssimo, de Deus? O que você está buscando? É importante você ter na mente o seu objetivo, porque a gente fala, cristão sem planejamento espiritual não é cristão, é folha seca. Folha seca que eu falo depende da ventania. Se a ventania está vindo muito para o lado de cá, ele vai para o lado de lá. Se a ventania está para o lado de cá, ele vai para o lado de cá. Ele sobe, depois o vento acaba, ele cai, depois e assim vai indo. Cristão focado é aquele que tem um planejamento espiritual, um projeto de vida espiritual. O que ele está buscando? Primeiro ele vai dizer o que ele busca. Depois ele escolhe a escola que ele quer. Porque de repente ele fala assim, não, eu quero só uma vida, a próxima reencarnação minha eu quero ter uma vida melhorzinha que essa aqui. Pelo menos, nessa eu vim sem casa, eu quero ter uma casa. Eu vim doente, a próxima eu quero ter um corpo mais saudável. Eu vim feio, quero vir mais bonito. Eu vim com dificuldade de procurar emprego, eu já quero vir inteligente e me tornar funcionário público. Quem sabe um dia acaba isso, né? E aí a gente vai indo, tá certo? Cada um quer uma coisa, e o outro já fala assim, não, eu quero evoluir, eu quero sair, eu não quero mais retornar à Terra. Eu quero viver num mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais justo, um mundo mais perfeito, etc, etc. Tá certo? Então vamos ver o que eu quero. Aí que eu vou escolher a religião. Porque aí eu vou buscar a religião que adapta a esse meu projeto espiritual. Se não, eu nem sei qual é a religião que eu vou precisar. Talvez o que eu estou precisando não é aquela religião que vai me dar. Vamos lá. Eu estou precisando pagar meu cartão de crédito. Tá muito caro, não estou conseguindo pagar esse cartão de crédito. Eu preciso ir em busca de Jesus para resolver o meu problema. Aí eu vou e entro no CESP, no Centro Espírita do Ceareiro do Bem. E ali Guto fala para mim assim, Deus, material e espiritual é totalmente isolado. Pronto, aí eu saio dali e vou me matar. Porque Guto falou que Deus não vai pagar mesmo. Porque não é mais fácil você ir numa outra religião? Tem religiões boas aí para isso que paga tudo, seu cartão de crédito, te dá mansão, tudo, entendeu? Então, escolhe aquela religião para o seu anseio espiritual, para a sua necessidade espiritual. Você não tá ficando paralítico. Aí vem um amigo seu, eu vou te levar lá no SEB. Chega lá no SEB, o culto fala assim, olha, não é bem assim, a religião, a ciência andam junto, né? Pode ser que você cura, pode ser que você não cura. Que? Você não vai fazer um milagre aí, você não é médico, você não vai fazer um sinal aí? Não. Então não adianta nada. Então, mas tem religião que faz, que você joga até a cadeira de roda fora, joga a bengala e grita, tô andando, tô livre. É assim, você tem que buscar aquilo que te atende. Porque religião são como escolas. Elas ensinam e têm o seu público pertinente. Por isso nunca haverá uma única religião no mundo.
depende da quantidade de público, da diversificidade do público. Agora, quando o planeta passar para ser um planeta de regeneração, aí as coisas vão ficar um pouquinho melhor para isso. Também não vai haver tantas religiões como tem, né? Quando ele diz isso, que Jesus deu um passo a mais, nos convidando para deixar de ser servo, mas também ser filho de Deus, e ele diz assim, aí Emmanuel pergunta, e os servos? Então, ele vai explicar. Esses, muitas vezes, experimentam modificações, ou seja, eles seguem o Cristo, olha, eles são sacerdotes dignos, eles são crentes, eles são sinceros, eles têm um caráter adamantino, eles têm uma notável bondade. Mas a hora dele passar a ser filho, ele não consegue. Por quê? Porque ele experimenta, ele está claro o que eu estou dizendo, modificações, ou seja, os interesses dele mudam, né? Nem sempre, está falando assim, permanecerão ao lado do Pai. Às vezes, no começo, é aquele servo dedicado, bom, trabalha, faz reforma íntima, luta, e está tentando. Aí vai ganhando uma fama, a hora dele passar para ser filho, ele se perde no orgulho, no ego, na vaidade, em alguma coisa, às vezes numa notícia triste que ele, na cabeça dele, acha que ele não merecia passar, por tanto que ele serve a Deus, então ele se revolta, não aceita, acha injusto, e naquela caminhada ele modifica. Ali ele se modifica e já passa então não mais permanecer ao lado do Pai. Ou seja, Senhor, até aqui eu fui 100% seu servo, mas a partir deste instante eu não consigo mais ser. Vou fazer as coisas que eu gostaria de fazer. E pronto, e caminha de maneira adiante. Então, um servo, ele torna-se servo, trabalha um tempo com Deus, servindo ao Senhor, depois ele larga, passa um tempo longe, depois ele volta, depois ele vem, depois ele vai, depois ele vem, depois ele vai. Mas, aí vem uma outra pergunta. Não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Ou seja, a terra não é uma parte da casa de Deus? Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Aí palpita a essência da lição. Agora ele vai entrar mais um pormenor para nós. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Tá vendo? Muitas vezes você vê uma pessoa super dedicada na religião, uma pessoa que busca, tá até ali, ó, ela tá perfeita. Não tem nada que você pode dizer que essa pessoa está errada. Servindo a Deus. Mas ela tem um interesse próprio dela. Ela tem algo que só ela sabe no nível mais profundo da alma dela. Não é assim com os políticos nossos? Não chega lá na campanha, fala que vai ter picanha, que vai ter não sei o quê, que vai baixar isso, que vai baixar aquilo. Não é assim? Na hora que está lá no alto, nem toca mais no assunto, né? Virou picanha, hoje virou dinheiro. Quem quiser fazer um investimento, compra picanha, guarda a carne congela, porque você vai vender daqui a um tempo a 10, você vai vender $10 por aí. Vamos lá. Mas não é terra. Ele diz assim, ó, igualmente uma dependência? Sim, é aqui. Então o que aconteceu com essa pessoa? Ela tinha algo dentro dela. E no crescimento, na evolução dela, ela percebeu que o que ela não tinha, o que ela tem naquele determinado momento da evolução, do crescimento dela, na relação dela com Deus, ela não tinha antes.
Agora ela tem. Lembra de uma frase que a gente muito usa? Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Ou dê dinheiro a ela. Então, enquanto eu estava trabalhando para ser servo, eu não tinha determinadas condições, nem poder para fazer determinadas coisas. Mas de repente eu galguei um degrau na sociedade e de repente eu passei a ter um certo poder de fazer algo. Muitas vezes é coisa muito simples, mas que eu fiquei sem. E eu tinha muita vontade de poder fazer. Eu fiquei sem na minha juventude, na minha infância. E era o meu sonho. Então eu comecei a servir a Deus. E fui um servo muito dedicado, fiel, correto e honesto. Fui? Bom, chegou naquele momento, eu falo, não, agora eu tenho condições de usufruir desse sonho meu, de poder viver esse sonho meu. Antes eu não tinha, quer dizer, nem querendo eu tinha. Agora eu tenho poder para decidir, vivo ou não, o meu sonho. É onde alguém pode se perder, é ali. É isso que ele está falando aqui. Porque tinha interesses próprios. Interesses próprios não são os interesses de Deus. Continuando. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Aí está. Por isso que tem que ter a submissão. Eu preciso entender os ensinamentos de Jesus, a mensagem do Cristo, em profundidade, na minha vida, porque a mensagem do Cristo, ela é uma, mas conforme a vida de cada um, ela se modifica. Porque, por exemplo, eu posso entender que o mestre está me dizendo que eu tenho que tornar menos orgulhoso, porque o que eu tenho é orgulho. O outro pode entender, ele às vezes não é tão orgulhoso, mas ele pode entender na mensagem de Jesus que ele tem que perdoar, porque ele não perdoa. O outro que está ouvindo a mensagem de Jesus vai dizer, não é nem perdoar, nem ser orgulhoso. Eu acho que ele está falando para eu deixar de ser menos, para eu ser menos vaidoso, porque eu sou vaidoso. É isso que ele, né? Então a mensagem é a mesma, mas tem um significado particular na vida de cada um. Isso é muito importante eu entender. Então, para que eu sirva, me torne filho do Pai, eu tenho que tornar a vontade de Deus comigo, o que Ele quer de mim, e me submeter à vontade de Deus. É difícil? É difícil. Por quê? É você rejeitar o seu ego, e não é fácil lutar contra o ego. Tem gente falando aqui, quero evoluir, quero essa última, nem mais. Os primeiros servindo a Deus, e aí vem, os primeiros que são os servos, servindo a Deus e a si mesmos. Porque, como servidores, todo servidor aguarda remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Olha a diferença, mais uma diferença entre o filho e o servo. O servo, ele trabalha com um interessezinho próprio dele. Ele só serve a Deus para alcançar seus interesses. Não é porque ele ama a Deus. Mas serve, fiel. Ele quer ganhar o dele. O que ele busca é o pagamento, que ele está falando aqui, ó. Os servidores aguardam remuneração. Existem diversas formas de remunerar uma pessoa. A pessoa que cobra obrigado de todo mundo, a pessoa que cobra ser bem tratada, né? Às vezes ela vai distribuir sopão num bairro. Porque ela vai distribuir uma cesta básica no bairro, ela se vê melhor que aqueles que estão recebendo a cesta básica. Então ela acha na cabeça dela que as pessoas que vão pegar a cesta básica devem lhe tratar melhor, porque ela está ali
ela é mais evoluída, ela tem mais poder econômico e ela está ajudando as pessoas. Toda vez que você achar que alguém te deve obrigado, você já está cobrando pelo trabalho de ajudar alguém. Ninguém lhe deve obrigado. Se você estiver servindo a Deus, resolve seu problema com Deus. Agora, se você estiver servindo a você próprio, aí você vai até chamar, bater no outro. Você não vai me dizer obrigado? Como que não? Eu estou te ajudando. Ou seja, você está cobrando. Entendeu? Você está cobrando. Você não vai sair dali, porque você não se sente pago, satisfeito, se a pessoa não disser obrigado. Agora, se você está servindo a Deus, até o obrigado a pessoa se interrompe. Fala, não, nem precisa me agradecer. Tudo que eu faço a Deus. E é com Ele que eu acerto a conta, não com você. Nós temos que escolher quem é o nosso patrão. Deus ou homens? Se eu sirvo a homens, eu tenho que cobrar. Receber logo aqui na terra. Seja muito obrigado, seja um servicinho, seja um elogio, uma paparicação, um salário, um pagamento. Porque se o meu patrão é homens, tem que acertar comigo enquanto eu estou na forma humana encarnada. Agora, se o meu patrão for Deus, eu não quero nada da terra, porque nada da terra me paga. Só Deus paga. É uma relação profunda minha com o Pai. Eu e Ele acertaremos as contas. Então, também é outra coisa, tá? Se vocês puderem me ajudar, manda aí. Quem vocês têm como patrão? Deus ou homens? E aí vamos caminhar. Os filhos, porém, estão sempre na casa. Na casa não é que eles estão lá no céu, cheio de nuvens, deitado naqueles tronos de nuvens, ouvindo aqueles anjinhos peladinho, tocando harpa paraguaia. Não. Ele não é porque eles estão lá no céu, na casa do Pai. Eles estão na casa do Pai, a mente, no coração, ligados a Deus, e sabe que o que eles estão fazendo aqui na terra, por mais difícil que seja, por mais que lhe promova sofrimento, desgaste, luta, trabalho, dificuldade, sofrimento, é Deus que o mandou. E ele vai cumprir até o fim. Porque o reino de Deus não é deste mundo. Então é mais ou menos assim. É como se Deus falasse assim: olha, professor, eu te escolhi para você ir naquela sala de aula horrível, que só tem gente mal educada, que não vale nada, que ninguém aguenta. Eu quero que você vá lá e dê sua aula. E dê a melhor aula que você pode dar e ensine aqueles alunos. É uma missão que você está recebendo. Quando você recebe uma missão, você já foi adiantado o que você encontrar lá. Só coisinhas, só capeta, né? Então você chega lá, você não vai reclamar. Aí um já grita, um já xinga, um já faz piadinha, né? E você vai dar sua aula, você vai dar seu sangue, você vai se dedicar, porque essa é a sua missão. Você não vai reclamar pelas piadinhas, pela bagunça, pelos gritos, por nada, porque você sabia que você ia encontrar isso. E a sua luta é isso, cumprir. Qual é o teu papel? Cumprir a sua missão. Você vai entrar, dar sua aula e sair. Tá certo? É isso que ele está falando aqui, ó. Os filhos, porém, estão sempre na casa. Isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem acima de tudo que pertencem a Deus. Ou seja, aquele professor que entrou naquela sala de aula para lidar com aqueles alunos, ele sabe que ele não mora ali, que ele não vai ficar a vida inteira ali. Aquilo ali é uma missão para ele, e se é uma missão é porque ele tem condições, competência e capacidade para ele cumprir aquela missão. É muito mais importante para ele do que para os alunos. Se quiserem aprender ou não, é um problema deles, mas que eu fui e fiz a minha parte
o meu papel com todo amor e dedicação eu fiz. Ao sair daquela sala de aula, ao acabar o ano, missão cumprida. Mas e os alunos, alguns aprenderam, outros não. Alguns aproveitaram, outros não. Aí não é um problema dele. O problema, a responsabilidade dele era ir na aula, dar a lição, dar a matéria, não faltar, ser responsável e com todo o amor ensinar quantas vezes fosse necessário. Como tudo no universo tem um tempo, o tempo para ele lecionar terminaria. E quem decidia isso é Deus, foi Deus que mandou. É assim que eles enxergam os espíritos de luz. Agora nós vamos entender por que Jesus, tendo todo o poder de modificar a história, de parar qualquer violência contra ele, não fez. Ele é filho de Deus, ele não é um servo de Deus. E ele veio no mundo por missão a serviço de Deus. Compreenderam? Se Deus quis que ele era o mestre, o professor que chegou nessa sala de aula chamada Terra, onde só tinha pecinhas maravilhosas. Ele sabia o quadro que ele ia encontrar na Terra. Ele se sentiu capaz de vencer isso, de superar isso e de nos dar uma missão, de nos dar uma instrução. Ele fez a parte dele e não pediu que Deus interferisse. E não quis abandonar a missão também. Aquele professor que ia na sala dela, viu aquele e falou: não, vou lá no diretor, chega, não quero essa missão. Não, ele cumpriu até o final. Fizemos tudo o que quisemos com ele, tudo, inclusive o crucificamos. Ele não revidou, porque quem o enviou foi o Pai. A serviço do Pai é que ele veio. Então ele cumpriu o papel dele. Tá certo. Absolutamente. O que fizeram com ele, aí cabe a nós. É nossa responsabilidade. Ele cumpriu o papel dele. E o que fizeram ou fazem com os seus ensinamentos, também não é a culpa dele. Mais uma vez, é um problema nosso. Ele fez a parte dele. E muito bem feita. Então, terminamos a nossa lição. E agora a pergunta é, para vocês responderem aí também. Vocês estão buscando ser filhos ou servos? Aí, cada um responde por si.